Salve, salve, a gente teve um probleminha aqui de conexão, coisas que acontecem, né, na tecnologia, no mundo de hoje. Eu vou fazer a abertura aqui e já já a Terra entra com a gente. Dando continuidade na comemoração dos seus 10 anos de existência, o Sarau Versos e Versos realizará a transmissão pelo seu canal oficial do Instagram, mais um episódio da série Diálogos em parceria com a rádio Mixtura. Nessa quinta-feira, 12 de maio, às 19h30. Nesse episódio, a anfitriã Aline fará a abertura da conversa com Terra Queiroz. Para a Terra, é muito importante enegrecer que nenhuma dessas palavras alcançam as coreografias a qual dança pelo vento mantendo-a viva. Diante disso, ela se confronta com o corpo invadindo a sua performance. Com seu movimento de retomada, ela cursa sua licenciatura em artes no Recôncavo Baiano. Com os bailados amarrados, ela risca com fogo 1000 possibilidades de estar viva. Como dito por ela, a palavra não alcança. A transmissão do episódio é ao vivo, tendo duração de 1 hora no Instagram do Versos Inversos, e ao longo da semana o conteúdo terá reprise em nossos canais de streams e redes sociais e na programação da Rádio Mixtura. Acessem nossas redes, curtam, compartilhem as programações mais amplas e diversificadas. Para maiores informações é só mandar no e-mail versosinversos@gmail.com. Vamos que vamos. Convidada, Terra Queiroz, parceira de Miliduca. Voltei aqui. Coisinhas da periferia, conexões da periferia. Exatamente. A gente só funciona, tipo, muito bem no ao vivo, né, amiga? Pois é, né? E aí a gente vai se adaptando também à tecnologia, enfim, às novas formas de se comunicar. Terra, esse episódio vai para os streams depois, né? Então quem não pôde participar aqui no ao vivo vai poder com certeza ouvir essa conversa em alguma outra rede social. Mas só para dar Uhum. um salve, eu te apresentei aqui, falei um pouquinho, né? Segundo a sua mini bio, mas eu gostaria muito que você se apresentasse, Terra. Quem é Terra Queiroz? Ai, amiga, é tão difícil isso. E aí a gente tem que cada vez mais aperfeiçoar essa negociação, né? De dizer quem somos. Tipo, porque eu sempre fico com essa sensação de que quando eu digo quem eu sou, eu me limito. E aí, quando eu me limito, eu vou para um lugar que é o lugar que o outro me vê, né? E eu sou tantas. As únicas certezas que eu tenho que esse país me faz ter é que eu sou uma travesti preta periférica e que a partir desses lugares eu vou constituindo mil outras possibilidades, como eu disse, né? A palavra ela me deixa estática, então eu uso das coreografias que eu tenho a partir dos movimentos que eu faço, de estar nos espaços mesmo para poder sobreviver, né? Tipo, não sobreviver, porque eu acho isso assim. Eu acho que a gente evoluiu, né? Não é sobre mais sobrevivência, é sobre, tipo, resgatar o que nos foi roubado de muitas maneiras. Terra, quando eu fiz esse convite, quando eu pensei em você, né, para estar junto, enfim, e para ter essa conversa, me veio também muitas lembranças, muitas memórias. A gente tem falado muito sobre memórias, né? Porque esse projeto ele é um projeto contemplado pelo Vai, para que a gente possa falar sobre essa trajetória do Versos Inversos, né, durante esses 10 anos. E eu tenho muitas memórias suas no Versos, assim. E aí eu gostaria de saber qual é a sua memória mais marcante nesse sarau. A minha memória mais marcante, e aí eu vou ser. Nossa, eu tô muito envergonhada de não lembrar o nome daquela entidade que nos deixou no plano material, né? Que ela escrevia umas poesias eróticas. Como que era Dona o nome dela? Eliane, Dona Dona Eliane. Eliane. Dona Eliane. A primeira vez que eu vi a Dona Eliane, tipo, eu fiquei tomada. E aí eu pensei, eu falei, gente, é possível, né? Porque ela falava de um lugar para uma mulher preta naquela idade, naquele território, que era um lugar inabitável ainda, num sentido
de representatividade mesmo, da gente ter uma leitura daquela vindo de uma pessoa que ocupa aquele espaço e que estava tão próxima da gente. Então, ouvir a Dona Eliane me deu um gás para que eu também pudesse falar. E eu lembro que a primeira vez que eu falei foi uma coisa, tipo, eu ainda eu não tinha acesso, eu não tinha tanto acesso à informação como eu tenho hoje em relação, por exemplo, à travestilidade. Então, quando eu falei sobre um lugar de amor que foi lindo também, tipo, eu lembro até hoje, tipo, a gente falava, a gente era adolescente, né, a Maia, tipo, aqui, ó, Sim, tudo pulsando, bebezinhas. tipo, Ave Maria. Lembro também do espaço, que era um espaço que ele que era um espaço que me lembra muito o Exu num sentido de movimento, porque dentro daquele espaço existiam vários outros, né? Porque tinha a relação da comida, tinha a relação do encontro antes do sarau, aí tinha aquele espaço lá fora que dava para ver o morro inteiro, ficava tipo muito imersa ali. Então, esse espaço do sarau versus inversos no espaço comunidade, para mim, ele acontece através de uma ruptura no tempo mesmo, sabe? E de uma possibilidade de que a gente não precisa se deslocar para ir tão longe para ter acesso a coisas tão poderosas, né? Que é o que a gente produz aqui. Nossa, eu tenho muito isso também, assim, para mim o versus inversos dentro daquele cenário de espaço comunidade também foi um divisor de águas na minha vida, né? No sentido de que as pessoas do qual eu me conecto hoje, eu sempre falo disso, são pessoas que vieram, né, dessa época e que estão na minha vida, enfim, e que hoje eu acompanho os trabalhos e acompanho também todo o desenvolvimento artístico, pessoal. Então isso é muito rico, muito poderoso, né? E a Dona Eliane, ela era uma mulher maravilhosa, assim, porque é justamente isso, né? Ela nos dava força, ela tinha muita coragem, né? De dizer, de falar sobre sexo, de falar sobre a fluidez do sexo na vida dela, né? Desses encontros e conseguir sintetizar isso na poesia. Mas assim, Terra, você é de muitas trajetórias, né? Eu já te encontrei em diversos momentos da vida, assim, e momentos muito diversos. Foi através do sarau que você começou a se encontrar com a arte? Acho que a gente tá tendo um outro probleminha de conexão. Coisas que acontecem. As pessoas que estão assistindo, como é que tá aí? Como é que tá isso? Vocês estão conseguindo O amor. assistir? Vocês podem passar um retorno? Dão um salve aí se vocês estão conseguindo assistir. Eu tô indo para um outro local. Passa um retorno aí, família. Obrigada, Dá. Obrigada, Thaís. Vou convidar a Terra aqui novamente. Nossa, amiga, Pronto. caiu aqui. Caiu aí também? Caiu não, caiu aí, mas tá tudo bem. Gente do céu. Tá tudo certo. Então Olha, vamos. eu vou retomar aqui a pergunta, que é o seguinte: foi através dos saraus que você começou a se conectar com a arte? Quando que a arte entra na sua vida?
Nossa, é isso, né? Tipo, eu fico pensando que eu acho que foi no sarau que eu entendi que eu não era uma artista, porque a gente tem visto, né, essas discussões muito afloradas em relação a ocupar espaços, em relação, tipo, ao nosso povo tá no poder, tá no topo, mas quando a gente para pensar e para aprofundar sobre isso é sempre muito distante da nossa realidade, né? Para a gente estar no a gente não pode triunfar na periferia. A gente não pode ganhar dinheiro e movimentar determinadas situações aqui dentro desse espaço. A gente sempre precisa se locomover. Então, eu não acredito que a arte dê conta de tudo que eu tenho feito, porque o que eu tenho feito é tecnológico demais, é ancestral demais para todos esses entendimentos, sabe? Então, o sarau ele me mostra que a possibilidade de falar, ela também é uma possibilidade de eu me armar. É uma possibilidade, por exemplo, de eu acessar o espaço institucional que é a universidade e através das negociações que precisam ser feitas dentro desse lugar, eu voltar para a periferia e conseguir fazer o que eu quero fazer e o que eu acredito. Porque eu não consigo, existem coisas que eu não consigo negociar e o meu trabalho, ele acontece a partir do meu corpo. Eu sou uma artista do corpo, né, Anaia? Eu trabalho com performance, eu trabalho com a palavra, eu pesquiso coisas relacionadas, por exemplo, a, tipo, a minha ancestralidade travesti. Então, eu não posso dar isso de bandeja em troco de um título, ou de ser a primeira, ou de ser a pioneira. O Sarau versus Inversos, quando eu cheguei, só existia eu. Verdade. Eu cheguei lá e falei, tipo, não, eu sou uma travesti que, tipo, faz isso que vocês estão falando que eu tô fazendo, que é, tipo, então eu vou fazer poesia. E aí depois eu lembro de uma vez na casa do Solano Trindade, que você até tava lá, que a gente fez, eu fiz uma performance, e aí, tipo, no peito o som dos tiros, e aí eu caía nas pedras. E aí, quando eu levantei, eu olhei para todas vocês, para todo mundo que estava naquele ambiente, eu percebi que o meu trabalho ele acontece a partir do incômodo. Eu não quero que alguém bata a palma para o que eu faço, porque eu estou denunciando de alguma maneira estruturas que estão em ruínas, mas que ainda estão funcionando. Então, tipo, não faz sentido, por exemplo, quando eu falo que esse país é o país que mais mata travestis pretas, principalmente, e as pessoas baterem palma, e depois disso essas pessoas saírem e nada mudar, sabe? Tipo, e essas pessoas não terem acesso a esses corpos, a essas pessoas não quererem ter acesso a esses corpos. E eu senti, e eu acho que é isso que nos faz, depois de 10 anos, ainda ter uma conexão, por exemplo, eu e você, eu e o Berê, entender isso, a gente foi se moldando, sabe, também através do que a gente Agora tá. produz. Tá rolando? Agora foi. Será que é minha internet, menina? Não acredito, não quero acreditar que minha internet tá querendo me gongar. Acontece comigo direto também. Ave Maria. Mas aí a gente vai falando, vai dando um jeitinho. E é isso, amiga. Tipo, eu acho que o, o, o sarau versus inversos, esse espaço comunidade, ele acontece também através de uma explosão de muita coisa, sabe? Tipo, tudo que acontecia ali era, e a gente que trabalha com educação também, tudo que acontecia ali era, tipo, planos pedagógicos. Nada do Total. que era feito ali era, tipo,
tipo, tudo, a palavra, tipo, a forma de se posicionar, passo. Então, tipo, tudo era muito simbólico, sabe? Sei, é isso também. Eu tenho muito essa impressão e trago muito dessas vivências para junto comigo, assim, né? Acho que enquanto educadora, estar ali comunhando com coletivos e vivendo as contradições também, né, periféricas, porque a gente fala assim, a galera acha que foi um mar de rosa, mas teve muitas contradições, enfim, teve muitas questões ali também que a gente precisava lidar, que a gente precisava negociar e conversar no cotidiano, mas que foi muito importante para mim, assim, para eu levar para minha carreira, para eu levar isso e partilhar junto com as crianças. É, Uma coisa que eu queria perguntar também, Terra, é que quando eu te vejo, eu vejo uma força da natureza, assim, né? E eu acredito que não só eu, mas, enfim, é o que você transpassa, assim, né, para as pessoas. Você falou bastante sobre a sua relação com a ancestralidade. Como que você, a partir desse seu trabalho que é muito ancestral, como que você consegue projetar o seu trabalho para o futuro, né? Conectar essa ancestralidade pensando no futuro. Nossa, que pergunta difícil, querido! Eu acho que quando se é travesti nesse país, né, e quando você é marcada por esse lugar da travestilidade preta, você entende que o futuro ele acontece através do presente. Então, por exemplo, quando eu acordo e quando eu acordo viva, quando eu acordo alimentada, quando eu acordo com acesso a determinadas coisas, eu já tô cantando pro vento um futuro, sabe? Mas existe também um lugar que eu tenho gestado de querer envelhecer, de envelhecer tranquila, sabe? Porque, tipo, tá Pronto, tô rolando, ouvindo. será? Ai, meu Deus, gente. Foi, você tá me ouvindo? Tem algum lugarzinho que a conexão pode ser melhor? Então, acho que é só esse, mas agora tá funcionando, agora tá indo, não tá? Agora tá indo, agora tá indo. Então, aí eu acho que é isso, sabe, amiga? Tipo, é pensar, tipo, nesse lugar da velhice. Eu quero envelhecer, sabe? Eu quero, tipo, ficar tranquila. Sim. E ter e ter essa perspectiva também, né, Terra? Que é essa Não, perspectiva, de ter perspectiva de futuro também, né? Eu penso muito sobre a velhice, sobre como eu quero envelhecer, e ao mesmo tempo que a minha fé me conduz a essa esperança, é a prática, né, do que a gente vive cotidianamente, os preços altos, uma má qualidade de vida, enfim, também me faz ter um pezinho um pouco no chão. Mas, Terra, eu tava falando, né? Até falei antes que eu já te encontrei em diversos espaços e todos os espaços a gente trucou sempre profundamente, mesmo que fosse só um oi, um tudo bem, sempre foram momentos memoráveis, assim, pra mim. É, E aí, eu lembro, a gente fez teatro juntas, a gente fez né? teatro juntas, a gente fez teatro no Cita, que é um espaço absurdo. Um espaço maravilhoso e foi um período importantíssimo também para mim, assim, poder partilhar, poder estar com vocês e tal. Conta um pouquinho desse período, fala um pouquinho desse período de teatro. O teatro ainda está na sua vida? Como que é isso?
Nossa, o Cita, assim, para mim é um lugar que eu sempre volto, né? Tipo, a Praça do Campo Limpo. O Campo Limpo em si, para mim, assim, é um circuito de cultura que é muito poderoso. Porque se a gente... E a gente sempre falou sobre isso, né? De que existe o Cita, e existe a Casa de Cultura, e existe a biblioteca, e existe a praça, e existia, tipo, todo aquele movimento que é uma coisa, assim, absurda. E as escolas também. E quando a gente fez teatro nessa época, tudo era muito, tudo chegava muito grande. Eu sentia que tudo chegava muito grande pra gente. A gente tinha discussões assim que hoje em dia, com a maturidade, a gente já não se estressa tanto, né? A gente sai do espaço. Eu não vou ficar aqui, eu vou, tipo, tomar uma É cerveja. isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, trabalhar, eu tenho um carinho muito grande pelo Deco, eu tenho um carinho muito grande pelo que o Deco me trouxe, em especial o Deco, porque o Deco ele me mostrou que a gente, essa ideia de arte, né, isso que eu falo no começo do nosso encontro, de que ela precisa acontecer em outro espaço. O Deco ele trazia uma ruptura, né? E ele deixava a gente muito tranquilas para que a gente pudesse para que a gente pudesse explodir. A gente explodia, né? A gente levava questões que eram avassaladores, que aquele espaço de teatro também virava um espaço de terapia, né? Que tipo, Total. eu lembro quando a gente foi fazer as máscaras. Você lembra das máscaras? Lembro, lembro. E aí você precisava ficar muito. Você precisava ficar. Você não podia rir. Você tinha que ter um rosto neutro, né? E aí, tipo, a gente não conseguia, eu não consegui fazer a máscara. E aí, e sempre quando me perguntam sobre teatro, eu não tenho muita proximidade com o teatro no sentido disso, de estar dentro de um palco, de estar dentro de um teatro, porque os meus trabalhos eles acontecem na rua, né? Eles acontecem junto com essas entidades que me movem, que são Exus, que são pombogiras, que são essas energias mesmo que constituem o corpo de uma travesti, acredito eu, que, pelo menos o meu corpo, né? E essa ancestralidade. Mas sempre quando me falam sobre formação de teatro, eu volto no Cita, porque a gente foi formadas, né? Ali a gente teve acesso a coisas muito poderosas. E o espaço do Cita também é muito simbólico, porque era uma senzala antigamente, né? Então, quando a gente entrava ali, a gente sentia isso do, do espaço, das pessoas, da energia. Então, é muito simbólico para mim aquele lugar, sabia? Para mim também, eu não tinha essa informação de que lá era uma senzala, mas eu sentia sempre que era um espaço de energias muito fortes, assim, muito avassaladoras, né, como você disse. Então, toda vez que eu entrava ali, e junto com o Deco, junto com vocês, cada vez que eu entrei ali, eu saí diferente, né? E era isso. Então, acho que isso já diz muito sobre essa experiência, né, que nós tivemos juntas. Agora, Terra, como que é? Você falou sobre seus estudos, enfim, né, e seus aprofundamentos. Como que é o seu processo de criação, assim? Não sei se eu acredito que não existe uma forma, uma linearidade, mas como que te atravessa o seu processo de criação? Então, a Flora maravilhosa, perfeita. Um Esse, beijo. esse, esse processo, eu acho que é isso, né? Cada vez mais eu tento me desvincular disso que foi ensinado e disso que foi pré-estabelecido. Inclusive, eu até fico pensando sobre esse lugar, né? Tipo, desse tempo que a gente está posicionadas hoje em dia e como a gente enxerga o tempo. Os meus processos, eles acontecem através do trauma. Então, por exemplo, quando eu vou parir alguma coisa, eu gosto de usar esse termo de parimento, porque é como eu me sinto. O meu último trabalho foi uma ação que durou 13 minutos e desde então parece que eu morri.
né? Tipo, é como se eu tivesse. É isso, é uma sensação de quase morte. Mas eu não gosto, eu não tenho gostado de pensar na morte enquanto algo que finda, né? Para mim, tipo, é isso. Eu terminei esse processo, eu morri, e a partir desse ato de morrer, eu vou descansar para renascer quando for necessário. Eu penso muito nas imagens, eu tenho trabalhado ultimamente muito com esses signos que trazem para o outro um lugar de desconforto, que trabalha com cheiro, que trabalha com esse lugar tipo de você pegar alguma coisa na mão e sentir aquilo gosmento e sentir aquilo grudando, por exemplo, tipo o dendê, né? O dendê, ele acontece para nós, pessoas pretas, enquanto sangue também, né? É o nosso sangue ancestral. Então, tipo, quando, por exemplo, eu simbolizo dentro de uma ação minha um, um ebó com dendê, eu tô sendo. Eu tô sendo eu não gosto de usar essa palavra, mas é que tá me vindo que é tipo transgressora, né? Porque quando a gente pensa, e aí já puxando um gancho para algo que talvez a gente fale, que é esse lugar da espiritualidade e da religião, e principalmente no candomblé, eu sou uma travesti. Então, quando eu entro nesses espaços, essas pessoas elas têm uma ideia, geralmente, né? Porque elas foram ensinadas assim, elas negociam assim. Só que existe um lugar que eu não abro mão, que é o lugar da minha espiritualidade e o lugar da minha autonomia também, poder exercer essa minha espiritualidade. Porque a gente tem poder, Aline. A gente tem poder. Eu tenho o poder de, por exemplo, me preparar, ficar no meu resguardo e fazer um banho. Eu tenho o poder de fazer isso, porque, tipo, a minha ancestralidade e as pessoas que vieram antes de mim foram travestis que guerrearam, foram travestis que constituíram esse país. Eu tô falando de Chica-Monicongo, eu tô falando da Tibira, eu tô falando de pessoas, de gatas, que, tipo, eles fizeram com que a gente esquecesse, mas que a gente existe, entendeu? O Brasil é um país de travestis. Exatamente, sabe? Então existe um lugar que é o que eu vou mexer e existe um outro lugar que é o que eu vou soterrar. Mas só que comigo, quando eu decido me chamar terra, eu sei perfeitamente de toda a responsabilidade que eu vou ter sobre esse nome. Eu sei de toda a responsabilidade que eu vou ter nos caminhos que eu quero seguir. E é isso. Se eles não entendem o que eu quero dizer, é porque de fato meu trabalho tem funcionado, porque eu não vou mais entregar os meus segredos, entendeu? Eu quero que eles sintam no corpo deles o que eles fazem com o meu, o que eles fazem com o delas. Então eu acho que isso tem muito a ver com o meu processo de criação, que é ao mesmo tempo que eu entrego ele para o mundo, porque é isso quando a gente trabalha quando a gente trabalha com arte, quando a gente trabalha com educação, eu sinto que às vezes a gente perde o controle do que é feito, né? Porque o que chega no outro a gente não tem controle. Então Não. ele leva isso para um lugar que ele quer. E se esse lugar, que esse outro levar o meu trabalho for um lugar de desconforto, eu vou ficar muito feliz, porque é através do desconforto que a gente vai conseguir muitas coisas. Principalmente eu acredito nisso, sabe? E é a partir do desconforto que a gente se movimenta também, né? Acho que todos Exatamente. os movimentos que eu tive, pelo menos na minha vida, e que foram movimentos grandiosos, assim, vieram a partir do desconforto. É dolorido, é chato, às vezes, mas é real, assim. E terra é um nome muito forte, né? Eu falo É, isso porque eu vim, quando me veio a Naya também, né? Anaia. A Naya também é um nome muito forte, né? E, enfim, e aí tem uma ligação também com o que eu penso, com o que eu almejo para a vida, né? Para mim. E como que surgiu Terra para você? Como que Terra nasceu?
Terra, eu acho que eu sempre fui terra, e aí, tipo, eu encontrei esse nome, tipo, esse nome me encontrou, mas foi muito isso também, tipo, foi no momento que eu tava me sentindo muito cansada, foi no momento que eu tava pensando muito, e é isso, eu nunca pensei, por exemplo, tipo, em suicídio, eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu já pensei, por exemplo, em ficar muito fraca, em ficar sumida, em ficar, tipo, quieta. Em ir para um lugar onde eu não fosse vista. Mal sabia eu que, tipo, isso era impossível para alguém como eu, né? Que, tipo, pelo amor de Deus, gente, eu tento ser calma, mas quando eu vejo já tá aqui, ó, pô, vai caralho, vamos que vamos, porra! Levanta, Sim. vamos jogar fogo. E aí, tipo, eu falei, terra. E eu fiquei pensando nisso. E tive acesso a essas questões, tive acesso a esse lugar do candomblé, e terra significa muito, né, para o candomblé. Terra significa um lugar que ele é um trânsito, né? Que tipo, é o lugar que a gente tomba, mas é o lugar que a gente renasce, é da terra que vem o alimento, é da terra tipo, que se tombam corpos, é da terra que se constitui trincheiras, é debaixo da terra que a gente se esconde. Então, e eu gosto, e eu fiz, eu depois desse nome, e depois de eu ir para a Bahia, eu passei por um processo muito pessoal, que eu comecei uma pesquisa com o meu corpo, que eu andei 365 dias descalça. E depois de andar descalça, eu não sei se a gente se encontrou quando eu estava andando descalça aqui em São Paulo, eu Sim, acho que a gente se não, né? encontra, eu acho que sim. A gente se encontrou, Eu tenho né? muita memória sua descalça. Então, e aí, tipo, eu chegava nos lugares e é isso, tipo, você tá andando descalça e aí, tipo, as pessoas, não, mas o que que acontece quando você é preta? As coisas já estão um pouco dadas, né? Um pouco não, muito dadas. Então as pessoas, tipo, elas achavam que eu era uma pessoa em vulnerabilidade social, as pessoas achavam que eu era doida, as pessoas achavam que, tipo, eu tava dentro de um espaço que é esse lugar da performance contemporânea e que eu tinha que tipo, andar descalça dentro de um museu. Mas só que isso era um projeto meu. No começo era um projeto meu. Tanto que as coisas que eu tenho em relação a isso são muito poucas. Mas, por exemplo, quando eu sinto o meu pé, quando eu olho para o meu pé hoje em dia, eu tenho essa marca. Desses 365 dias que eu andei descalças, que eu andei descalça. Então, isso é muito simbólico também para esse nome que eu escolho, porque eu firmo um acordo, né? Eu negocio com esse terreno uma possibilidade de vida que ela, tipo, vai para além de tudo que eu acredito. E eu tenho uma espiritualidade muito forte, sabe? Eu tenho uma coisa e a minha espiritualidade, ela acontece através de um território que é um território que é de outro tempo, sabe? E aí a gente fala sobre esse lugar das tradições, a gente fala sobre manter 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 algumas coisas, mas a gente precisa pensar também no que a gente pode destruir, né? Aí é isso, Doideira. terra Queiroz. Eu tenho que mudar. Minha mãe fala pra mim, tipo, você podia, que o nome dela é Roseli, né? E tipo, você podia se chamar Roseli. Eu falei, amor, depois só até colocar no terceiro nome, Terra Roseli, mas não dá pra me mudar esse nome, não, que eu não teria outra, Aline. Eu não conseguiria ser outra, sabe, se não essa. E terra tem tudo a ver com você, assim, né? Hein, Tudo. cara, eu fico passada com isso. Eu fico passada. É, mas aí, ainda pensando em terra, né, e em contradições da terra, quem ocupa essas terras também? Ai, nossa, que pergunta, cara. Vou pegar mais leve agora, tá? Não, mas é você assim, essa é uma metralhadora. Eu, hein?
Ai, amiga, eu acho que tipo eu sou muito, eu tenho um lugar assim dentro de mim que é um lugar de sonhar. Eu sonho muito, eu sonho com muitas coisas. Eu sou aquela pessoa que tipo fecha o olho assim e imagina tipo milhões de imagens e eu ao mesmo tempo que imagino essas milhões de imagens, eu também destruo elas porque eu sou prática também. Qual que é teu Então, signo, Terra? meu signo é Sagitário, amor. Com certeza. Não poderia ser outro. Aqui, eu sou Por isso que sagitariana eu com te amo. ascendente escorpião e lua em Áries. Aí, Eu não sei, chama. tem dia que eu não me aguento, tem dia que eu preciso me prender dentro de casa e ficar aqui quieta, porque, tipo, é destruição. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando nisso de quais são os meus terrenos e os meus terrenos, o que constitui o que eu quero que fique, é isso. São as minhas amigas travestis triunfando. Flora aqui, por exemplo, que é maravilhosa, que está num espaço e que produz coisas que são para além desse tempo. Você com todo esse lugar que você movimenta, tá? Que acabou de falar, é a minha relação. E um lugar que eu acho que eu tô fincada, e olha, para uma sagitariana falar isso é muito simbólico, é o território que eu ocupo. É a periferia da Zona Sul, tipo, é o Capão Redondo, é o Campo Limpo, tipo, é o Ângela, é tipo a Vila das Belezas, é esse território. Eu não penso, como eu falei para você anteriormente, em sair desse espaço para poder fazer sucesso, para poder ganhar dinheiro, porque tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tá aqui. Eu saí, fui para Bahia, tô na Bahia, vou voltar em setembro para Bahia, mas eu vou correndo terminar minha graduação e tipo vou voltar para cá porque sabe, é sobre isso. Essa negona do caralho, oi, você tem fogo, dai aqui. Tipo, mano, a gente só anda com as pesadas, com as mais braba. Um Não tem como salve. ser fraca, não tem como ser fraca. E, tipo, é isso, sabe? Tipo, vocês me dão, tipo. Sempre quando a gente se encontra é isso, né? A gente troca muito e a gente se abraça, e eu sinto que a gente se abraça como forma de, poxa, que bom que você tá viva, que bom que é te ver, que bom que você tá fazendo tudo isso acontecer, porque não dá, Aline, não dá pra gente acreditar que as coisas elas precisam ser tão distantes da gente quando existe isso daqui, sabe? Então, acho que o meu terreno ele é constituído por afeto, afetividade, parceria, putaria também, porque eu não posso deixar de pensar nisso enquanto uma potência criativa, porque é isso, gente. Não tem como a gente pensar, tipo, em putaria em um lugar distante, e quando eu falo putaria, tipo, se abre uma gama muito grande, né? Tipo, autonomia do nosso corpo, processo criativo, trabalhos no sentido do que você vai fazer a partir do que te atravessou com a troca com outro ou com você. Então, é essas paradas que me move, sabe? Eu acho muito doido, Terra, porque, tipo assim, as pessoas que eu converso que são da Zona Sul e que se movimentam aqui na Zona Sul de São Paulo, são pessoas que querem ficar na Zona Sul, são pessoas que amam a Zona Sul de São Uhum. Paulo, né? Porque realmente, como diria Jennifer Nascimento, eu sempre falo essa frase, Zona Sul é terra fértil, né? E também é um livro que eu amo, porque nesse livro ela fala de várias vivências, né, que ela teve aqui na Zona Sul de São Paulo, na cidade de São Paulo, e traz muito forte essa questão do território. E aí é muito doido, você tá no território, Zona Sul de São Paulo, aqui você é Terra Queiroz, amada por todos nós, por pessoas que te admiram, que gostam de você, enfim. E aí, de repente, você vai para Bahia, que é saída para Bahia para você? Você na linha do tempo assim, como que se deu isso? Ah, então, essa ida para Bahia foi um resgate, né? Tipo, de uma ancestralidade. Meu pai é de lá, né? Minha família inteira é de lá. E eu acho que uma das
uma das ferramentas do racismo mais cruel em relação aos nossos corpos é apagar o nosso passado, né? É a gente não saber sobre as nossas ancestralidades, quem foi nossa avó, qual era o nome dela, quem ela pariu, quem ela não pariu, quem ela ajudou a parir. Então, tipo, ir para Bahia sempre foi uma vontade minha, mas ir para Bahia para estudar foi também para, tipo, dar um lugar melhor para minha mãe, num sentido de que, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que o diploma leva a gente para lugares de conforto, né? Infelizmente, a moeda de troca que move tudo é o dinheiro. E por mais que a gente fuja disso, a gente não tem como criar um território paralelo e também não resgatar o que é nosso, porque penso em dinheiro e em muitas outras possibilidades. Então, ir para a Bahia foi isso também. Aí, quando eu chego lá, minha filha, é igual aquele clipe do Criolo que ele pega no negócio e começa a tremer. Menina, eu tremia. E eu falei, meu Deus do céu, gente, é o que está acontecendo aqui? E eu, tipo, imersa, e tudo me tomava, e tudo, tipo, era muito grande, tudo, porque a Bahia, ela não é a Bahia de Jorge Amado, não é a Bahia que a gente lê através de um branco, mas é uma Bahia encantada, tipo, tudo, tipo, tudo te captura e tudo te faz pensar que você já esteve naquele espaço e a gente já esteve naquele espaço, porque se a gente for pensar e como existe a ancestralidade através do corpo, né, da construção disso, dessa matéria, faz muito sentido. E eu vou te falar que não foi tão difícil assim em relação à minha travestilidade, não. Eu sabia, pelo contrário, eu amassei cada homem baiano que eu fiquei assim, passada. De chegar e eles, aí, quer tomar uma cerveja? Eu quero sim. E quero um acarajé. E engraçado, porque foi isso, sabe? Deixa eu pegar um copo de água aqui, peraí. Tá bom. Gente, só dando um salve a todo mundo que tá acompanhando aí. Agradecer a presença. Da hora. E quem quiser mandar pergunta, vou lançar a pergunta aqui também. Não se acanhe. E aí, amiga? É um lugar muito diferente, né? Porque aqui em São Paulo, tipo, a gente funciona numa correria que é muito grande, né? Às vezes a gente, tipo, se atropela em nós mesmas. E lá não, lá o tempo, ele acontece num lugar que é dilatado mesmo. As pessoas te olham nos olhos para te dar bom dia, as pessoas sabem o seu nome. E eu moro numa cidade lá de 63 mil habitantes, que é Santo Amaro da Purificação. Então eu tive que reaprender a viver de uma maneira que eu não sabia, mas que já existia dentro de mim. E é óbvio que eu não vou romantizar aquele espaço, porque é um espaço roubado a toda hora, porque tudo que a gente vê aqui, todas essas tecnologias, principalmente artísticas que a gente vê aqui, é um roubo, né? E aí eles trazem para esse lugar que a gente chama de eixo da morte, que é o Sudeste, né? Que é onde tudo gira, mas para você chegar no grande giro, você passa por uma prova de fogo, que às vezes você não consegue viver, né? Que às vezes você não consegue acessar. E aí, tipo, você fica pensando, caramba, gente, como que pode, né? Tipo, como que as coisas elas acontecem desse jeito, tipo, e aí vem aquela velha coisa na nossa cabeça. Eu não queria ter tanto conhecimento assim, eu não queria ter mexido nessa caixa para descobrir isso, porque eu poderia estar vivendo aqui muito bem alienada, tá? Mas não. Não, mas é isso, assim, né? E Quando você você já foi. foi para Bahia? Não, passei, assim, mas eu não vivenciei Bahia, né? Tipo, eu tive a oportunidade de vivenciar o Ceará, né? Eu já fui pro Ai, que Ceará. Inclusive, tem uma prima também lá no Ceará, poeta maravilhosa, que se chama Ravena. E, enfim, e que é uma prima que a gente está estabelecendo esse contato agora novamente também. É, mas a minha família é sua de família é de Minas. lá, do Ceará.
Não, minha família é de Minas. Minha família é toda de Minas, parte de mãe e pai. Aí a minha família, essa parte do Ceará é de um tio meu, né? Que, enfim, que ele já foi assassinado, mas ele teve Ravena com pouca idade, assim. E Uhum. aí agora é isso. Aí eu perdi contato com ela e depois a gente retomou. Ravena também é uma travesti que faz trabalhos maravilhosos, tem livro lançado, enfim. E aí quando a gente se reconhece e a gente reconhece que tem amigos e amigas em comum, a gente fala, que é isso? Que loucura, né? Você todo Já demorou tanto, mas a gente já estava aqui, né? Esse encontro já aconteceu. isso, e ela é minha prima primeira mesmo, assim, né? Então, tipo, não é prima, a prima distante, ela é minha prima primeira, filha do meu tio. E aí a gente se conecta bastante através das memórias, que ela pergunta bastante do pai, enfim. E eu tive uma vivência, né, com o pai dela. Então é muito doido isso. Muito, muito Não. maluco como que a vida vai girando. E aí, Terra, e agora, mano? O que que você tá fazendo? Qual que é o dos rolês? Ai, segredinho, será que eu solto um spoiler aqui? Então, Eu adoraria. amiga, tenho pensado, tenho começado uma pesquisa que eu já tô trazendo isso, né? Quando você me perguntou do meu processo criativo, é isso. Tipo, eu tenho esse rolê da imagem e aí depois eu vou pesquisar da onde surgiu essa imagem. E aí, tipo, são muitas imagens, né? Porque a gente, tipo, vai capturando muitas coisas. E quando você vive na periferia, você acompanha coisas assim que são extraordinárias e ao mesmo tempo que são extraordinárias fazem parte do cotidiano. E o meu trabalho é isso, né? O cotidiano se transformando no extraordinário, esse corpo. E aí eu tenho pensado muito nesse corpo enquanto divindade, esse corpo que a gente vive em uma sociedade que ela é muito sincrética, né? Que a gente vai numa sessão de caboclo e antes de começar a sessão de caboclo se reza um Pai Nosso, se reza uma Ave Maria. Então isso é uma história da construção desse país e da destruição dele também. Mas eu nunca vi ninguém, tipo, rogando ou pedindo ou dando alguma oferenda para uma travesti. Então, nesse meu próximo trabalho, eu tenho pensado em um corpo que ele seja um corpo que as pessoas olhem e que elas se ajoelhem e que elas pensem nesse corpo enquanto algo bom. Um corpo que, se você toca, ou se você pede, ou se você ora por ele, você alcança os seus objetivos, porque passou da hora do Brasil amar as suas travestis, né, amiga? Não dá mais. Oh, passou mesmo. Mas muito Ione tá foda. aqui, meu amor, Ah, Ione. referência Ione, nossa. olha, essa gata aqui, ó, Te você amo, jura? Ione, Se também. eu, se eu levanto e faço minhas coisas, é porque eu vejo essa gata. Eu amo essa gata. Eu amo essa gata. E Rafael também. Ô, gente, por que vocês fizeram isso comigo? Rafael tem um projeto lindo de futebol com homens trans. E para além desses homens trans, é os lugares que, tipo, eles acessam. Ai, é muito emocionante. Você tá vendo? Não tem como a gente não ser muito foda. Olha as pessoas que acompanham a gente, amiga. Não dá. Não tem como, né? Não Só tem, filha, não pessoas tem, não tem, maravilhosas. não E é tem. muito doido isso que você falou sobre a religiosidade também, né? Porque é algo que eu falo muito, assim, eu falo muito, troquei muita ideia, essa ideia com o Berê também. Que é isso, né? O Berê. Vendo a família, minha tia, mãe de santo, e aí, de repente, minha família evangélica, e aí meu pai sempre contando história de São Jorge para mim, essa ideia do São Jorge e Uhum. tal. E hoje, atualmente, eu sou do Candomblé, enfim. E tenho minha casa, meu pai de santo e meus irmãos, que é metade da Zona Sul de São Paulo, que é um caô e uma felicidade também. Sempre acontece, né? Tipo, Mas eu amo meus irmãos, amo de verdade. E aí é muito doido como que isso também atravessa, né, nossa identidade, essas imagens que você tá falando, né? Muito doido. Tem uma imagem da Carolzinha aqui também que eu amo,
que ela fez Nossa Senhora Maloqueira, que ela fez um centinho. Eu vi Você isso. viu? Tem o Yuri Cruz também, que ele fez a Anastácia Livre, e aí tem os santinhos que ressignifica a imagem da Anastácia, que é aquela gata com a máscara de ferro, e aí, tipo, ele tira a máscara de ferro da gata e, tipo, coloca muitas flores. E aí, tipo, quando a gente pensa nesse lugar da imagem, a gente pensa em um lugar que é muito poderoso, porque se a gente for parar para pensar, tudo se constitui a partir da imagem. E Tudo. é tudo, tudo. E pensando nas pessoas, por exemplo, que não enxergam, que não tem esse lugar, elas também constituem imagens, e elas constituem imagens a partir do território que elas estão e do que é dito e do que é sentido por elas. Então, se eu pego uma pessoa preta que durante muito tempo teve a história dela contada a partir de um lugar de dor, de uma máscara que não conseguia comer, e coloco ela, por exemplo, em um espaço fudido com muitas crianças e falo para essas e conto uma nova história para elas, a gente vai chegar em um lugar. Se eu pego uma travesti, que não é essa travesti que tá nos noticiários, que não é essa travesti que tá, tipo, que tá coisificada pelo homem na sociedade, e coloco ela, por exemplo, em algo do cotidiano, eu vou estar, tipo, movimentando muitas coisas, amiga. Quando eu decido fazer uma licenciatura e quando eu falo que eu vou estar dentro desses espaços de educação e de espaços pedagógicos é justamente por isso. E quando eu falo para você que eu quero envelhecer tranquila, é, é eu sentar no meu sítio, entendeu? Ficar de quebrada fumando meu derby vermelho com meu café que eu vou tirar da minha terra e falar, porra, meu trabalho, tava falando disso há 20 anos atrás e olha como tá suave pra essas gatas agora, entendeu? Exato. Porque, tipo, é isso, a gente sofre, mano, a gente, tipo, passa veneno pra caralho, mas só que a gente tem conquistado coisas e a gente não pode passar por cima dessas conquistas. E essas conquistas, elas acontecem a partir daqui, amiga, a periferia, a favela, a quebrada é potente pra caralho, mano. É daqui que saem as melhores ideias, daqui que saem as melhores pessoas. Entendeu? E- Se fulano quer estar na capa da L, se fulano quer estar no museu, no MASP, suave, eu vou bater palma do mesmo jeito, mas não é o que eu quero, entendeu? Não é o que eu quero e não é o que vai fazer com que eu me sinta num lugar de triunfo. Porque meu lugar de triunfo é tomando cerveja com você, com a Ione, com o Rafa, falando, poxa, gente, olha aí, consegui, tipo, mano, falar sobre Movimentar isso isso, na é. escola da periferia. Você já pensou? É sobre isso que eu penso. Terra, você é muito falante, né? Menina, Mas ao mesmo tempo você também é muito observadora. Muito observadora, porque eu também sou. E aí, eu acho muito bonito, assim, né? Esse dia a gente fez lá um talk calalão pelo projeto Revoada, né? Que é um projeto que a gente está realizando esse ano, enfim. E aí você foi lá e prestou atenção nos moleques lá da quebrada falando sobre a vivência dele, falando sobre o que eles almejam com o funk, como que o funk é, trabalha na vida deles, enfim. E eu acho muito bonito, né, esse seu lugar de observar mesmo. E eu lembro muito da sua atenção quando a Dona Eliane falava, né, a ah, atenção que você dá. Como que é ser essa ouvinte, assim, e depois traduzir isso para a vida? Você se amiga, enxerga observadora também? então, eu me enxergo, eu acho que eu sou muito observadora, principalmente nesses espaços que são espaços que não tem muitas de mim, e aí são espaços que eu preciso estar muito atenciosa. E para mim estar atenciosa, eu preciso, e para mim ter acesso a esses espaços, eu preciso negociar, né? Então, tipo, a minha negociação vem a partir disso, tipo, de admirar essas pessoas. Poxa, eu
e naquele dia, depois daquele dia, eu fui pra 17. E eu fui pra 17 com o meu cu na mão, porque, mano, eu sou de quebrada, eu ando aqui, tipo, 3 horas da manhã, eu tô andando aqui no Campo Limpo, fazendo meu rolê, entendeu? Não tenho medo dessas coisas. Mas só que tem um lugar que é esse, tipo, do quanto essas pessoas vão encarar o meu corpo enquanto uma fragilidade e vão poder me acessar. E aí tá, elas me acessaram. Como que eu vou negociar a minha vida se chegar, tipo, em uma parada muito grande, sabe? Por exemplo, numa agressão. Como que eu vou, tipo, dialogar? Eu ando aqui na minha quebrada, tipo, e todas as pessoas me conhecem e existe um lugar que é esse, tipo, de não mais eu ser a gata que eles estão acostumados a ver à noite, porque, tipo, eu tô transitando. Isso é um lugar para mim. E perceber isso, eu comecei eu senti que isso veio muito mais forte quando eu trampei na Cracolândia, porque eu trampei na Cracolândia há 2 anos com redução de danos. Então, quando a primeira vez que eu entrei na cena de uso, ali perto da Júlio Prestes, e que, tipo, eu fui tomada pelo aquele mundaréu de gente que era gente de matéria e que também era gente, tipo, que não estava em matéria. E naquele espaço eu entendi que eu precisaria, tipo, me fazer a partir de ouvir. Eu não conseguiria abrir a minha boca para falar alguma coisa se eu não escutasse a história daquelas pessoas, entendeu? E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da nossa ancestralidade, do nosso povo, mano, muito foda. Oralitura, oralidade, que tipo, as gatas iam, sentavam, tipo, os mais velhos sentavam, tipo, e soltavam um bolão de coisa, e aí, tipo, você aprendia feitiço. Esses dias eu vi uma notícia dos cangaceiros que eles iam para que eles antes dele que acharam um livro de feitiço dos cangaceiros. E é umas paradas assim que você tipo fala, mano, é isso, sabe? Tipo, essa sou eu. Então, escutar para mim é também uma maneira de dizer que eu tô ali, que eu admiro essas pessoas, porque essas pessoas, essas coisas, porque é muito foda quando a gente se sente admirada, né, amiga? Porra. Isso mexe com uma coisa que as pessoas acham que a gente tem muito bem resolvida, que é a nossa autoestima, que é esse lugar de tipo, ai, eu sou muito foda. Sim, a gente é muito foda, mas não tem como passar por cima de um processo muito cruel que fez com que a gente se sentisse inferior, sabe? Então tudo é muito, tudo é muito, não sei esquecer a palavra, mas é isso, tipo ah, a gente não tem muita certeza de nada, sabe? Então a gente vai se jogando e tipo, nessas joganças a gente encontra muitas coisas que já eram nossas, né? Então acontece o resgate. Eu resgatei esse lugar, tipo, de ouvir, de ser atenciosa. Eu falo com todo mundo, tipo, as gatas chegam, tipo, ah, não sei o que, Bibi, dá R$ 1. Eu falei, olha, não tem R$ 1, mas a gente pode trocar uma ideia, você quer? Tipo, aí as gatas. É, se escuta mesmo, né? E eu sinto, sobretudo das pessoas mais velhas, assim, né? É, que eles têm muito o que falar, muito o que dizer, né? Muito Tem. conhecimento acumulado. E aí, quando Uhum, você se propõe a essa escuta atenta, você também se propõe a um aprendizado muito profundo, né? Terra, exatamente. eu falaria com você a noite inteirinha, porque é Também. muito gostoso trocar contigo. É, queria agradecer as pessoas que deram um salve. Queria dizer Tem. que depois essa entrevista vai estar lá nos streams, no Spotify. Geral vai poder ouvir. Já tem algumas lá. É, eu queria fazer a pergunta final, que é a seguinte. Imagina aqui que eu sou o mundo. É meio, não sei se dá pra. Mas é isso. Imagina que o mundo inteiro vai parar para te ouvir. O mundo inteiro. E aí não se preocupa com nacionalidades, que vai ter tradutor, tudo ali, tudo certinho. Mas o mundo inteiro vai parar para ouvir Terra, uma travesti preta da Zona Sul de São Paulo. O que você diria para o mundo, Terra? É...
Eu vou parafrasear uma grande artista, uma grande gata que se movimenta, e eu vou dizer para todos que eu quebrei a costela de Adão. Prazer. Eu sou a nova Eva, filha das travas, obra das trevas. E aí, bum! Tipo um efeito especial assim, tá, a gata sai. Tudo, Beijo. amei, amei, Obrigada, amei. obrigada, obrigada, obrigada. Sempre bom te encontrar. Você me fortalece, vocês me fortalecem, todo mundo que tá aqui, que passou por aqui. É muito significativo na minha vida. E vamos que vamos, viu? Vamos que vamos para mais uma semana, tamo junto, Sarau versus Inversos. Muito obrigada, Terra, te amo, do fundo do meu Te coração. amo, amiga. Obrigada por tudo. É nóis. Daiane, Era, Flora, Rafa, obrigada, gente. Amo Tamo vocês. junto, amo vocês.